Olá, tudo bem? É uma alegria, é um prazer muito grande estar aqui com vocês no dia de hoje, falando de hemograma, e hoje nós vamos falar do leucograma, que é muito importante. O leucograma, né, os leucócitos, também conhecidos, né, como células brancas do nosso organismo, sistema de defesa celular. Nós vamos falar deles. O importante, no início, é a característica morfológica de cada leucócito. Nós temos basicamente dois grupos importantes a considerar. Os agranulócitos, que são nucleares, possuem um núcleo bem definido, e os granulócitos, que também são conhecidos como granulócitos polimorfonuclear. Por que polimorfonuclear? Porque poli, de vários, morfo, de morfologia, nuclear, de núcleos. Quando você olha o polimorfonuclear no microscópio, a impressão que você tem é que essa célula tem mais de um núcleo. Claro que isso não é verdade, ela tem um núcleo só, mas no microscópio a impressão que se tem é que essa célula branca, esse leucócito, ele é composto por vários núcleos, mais de um núcleo. Bom, gente, vocês estão agora observando na sua telinha, está subindo aí na sua telinha essa nossa lâmina, e nós estamos olhando aí basicamente o que eu já disse, os agranulócitos, que são os linfócitos e os monócitos, e os granulócitos, eosinófilos, basófilos e os neutrófilos. É importante, nós vamos começar então a falar rapidamente dos neutrófilos. Os neutrófilos, eles podem ser considerados, né, granulócitos polimorfonuclear, e a sua neutralização contra a infecção bacteriana, ela é feita com uma liberação de enzimas que vão fagocitar as bactérias. Importante dizer que nós temos aí dois importantes neutrófilos: os bastões, que são células jovens, e os segmentados, que são células maduras. Então, quando eu tenho uma infecção, eu tenho uma leucopenia ou uma leucocitose. Se esse hemograma vem com uma leucocitose importante, com bastonetes ou bastões tocados, nós podemos afirmar que é uma infecção aguda. Se os segmentados estão tocados, então nós já podemos afirmar que é uma infecção bacteriana, porém crônica. O importante também é citar duas células que estão ali na medula óssea e não saem, porque são células ainda muito informação, que são os mielócitos e os metamielócitos. Tanto os mielócitos quanto os metamielócitos, eles vão vir zerado no seu hemograma. Vocês vão olhar lá o hemograma e vão perceber mielócitos e metamielócitos zerados, porque são células que estão ali ainda na medula óssea em processo, né, de formação. Então, ele não vai estar presente no hemograma. A presença de mielócitos e metamielócitos no hemograma pode significar uma infecção, sepse grave, ou até mesmo uma neoplasia, câncer, por exemplo, né, como é a leucemia mieloide, por exemplo. Então, gente, voltando aí com a nossa tabelinha, ela sobe aí de novo, e nós vamos então olhar os eosinófilos. Olhando os eosinófilos, que também são granulócitos,
tem uma neutralização contra infecção de parasitas, com liberações de enzimas na modulação dessa inflamação. Isso é muito importante, tá, gente? Observar isso. Depois, nós vamos olhar aí os basófilos. Os basófilos também são granulócitos, são mediadores da inflamação com liberação de histamina e outros mediadores. No caso dos basófilos, nós vamos, um basófilos alto, né? Podemos identificar um processo alérgico, como no caso dos eosinófilos, né? Parasitas, por exemplo, né? No caso dos basófilos, aí então nós vamos identificar um processo, né, alérgico, um paciente que tenha uma alergia alimentar, uma alergia a qualquer outra respiratória, ventilatória, pode ter os seus basófilos tocados. Bom, gente, então nós vamos falar agora dos agranulócitos. Subindo aí mais uma vez a nossa tabelinha, e nós vamos dar uma olhadinha aí então primeiro nos linfócitos. Os linfócitos, eles são agranulócitos, e nós vamos ter dois tipos importantes. O linfócito tipo B, que faz produção de anticorpos. Eles são mediadores no sistema imunológico. E os linfócitos tipo T, que são células de destruição de infecção por vírus. Então, por exemplo, se eu tenho uma leucocitose ou uma leucopenia, principalmente no caso viral é leucopenia, com os linfócitos T aumentados, nós temos uma infecção viral. E podemos afirmar, né, exatamente essa infecção viral. Já no caso dos monócitos, que também são agranulócitos, quais são as características desse agranulócito? Ele vai diferenciar em macrófago para realizar fagocitose. Então, gente, o monócito, ele é uma célula que consegue realizar o que nós chamamos de diapetese. O que é a diapetese? Ele sai de dentro do vaso, e quando ele sai de dentro do vaso, ele toma uma outra característica de macrófago. Por exemplo, lá no alvéolo, nós temos o macrófago alveolar, que cumpre uma função de defesa. Você inala uma bactéria, por exemplo, cai lá no alvéolo, e o macrófago, através da quimiotaxia, né, que é uma das funções do surfactante, a quimiotaxia, vai destruir, vai fagocitar essa bactéria. Então, gente, só para a gente fechar, leucócitos de 4.000 a 10.000. Acima de 10.000, eu tenho uma leucocitose, infecção. Abaixo de 4.000, eu tenho uma leucopenia, também infecção. É característica, não é uma regra fechada, toda bactéria aumentar os leucócitos, fazer uma leucocitose. É uma característica, não é uma regra fechada, os vírus, né, diminuir o número de leucócitos fazendo uma leucopenia. E em relação às plaquetas, independente de vírus e bactérias, você pode ter uma trombopenia, uma diminuição dessas plaquetas por destruição, hemolização que irá acontecer nesses processos de infecção. Gostou do nosso vídeo? Vídeo curtinho, vídeo tranquilo. E na próxima nós vamos começar a falar de ventilação mecânica invasiva e não invasiva com a professora Eluana Silva. Fiquem com a gente, fiquem com a Nath. Aqui é entrega de conteúdo para vocês, para a gente, para o nosso crescimento. Fiquem com Deus.